Diga comigo, enfrentando tudo com Deus, pois Ele é por nós. Enfrentando tudo com Deus, porque Ele é por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje no livro que eu gosto muito, Números. Eu não sei se você gosta de números. Amém? Tem gente que gosta de números. Tem gente que fala, não quero nem ver números na minha frente. Principalmente quando é devedor. Amém? Mas o livro de Números é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E em Números capítulo 7, fala umas coisas aqui poderosas. E é tremendo esse texto, porque eu quero que você entenda o seguinte: o que Deus determinar para a tua vida, é para a tua vida e é para ser feito. Amém? E sem reclamar. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro do reino de Deus, que é chamado corpo, é algo poderoso. Porque quando você começa a estudar o corpo, e ele ainda é estudado até hoje, muitas coisas estão se descobrindo por causa do corpo, amém? Novas tecnologias, novos remédios, novos equipamentos. O corpo é algo fantástico, é algo tremendo, como uma coisa ajuda a outra e faz, né? Cada um tem a sua função, por isso é chamado de corpo. E quando o corpo começa a trabalhar, né, a gente pega o bebezinho, logo ali que ele já nasce, né, todo ainda não tem coordenação, e depois ele vai começar a andar, ele cai, ele levanta, ele bate muito a cabeça, às vezes machuca muito, outras vezes vai ter que dar um pontozinho na cabeça dele, vai machucar a mão, até que ele tenha toda uma coordenação. O corpo é fantástico. Pega essas pessoas que fazem exercícios, né, e tal, ou atletas que treinam esportes, eles precisam treinar o corpo. E muitas vezes o corpo vai além do limite que ele pode. O corpo é fantástico. E quando Deus trata nós, todo o povo dele, como corpo, Ele quer que cada um saiba qual a tua função dentro do corpo. Eu estava vendo uma das frases, e muitas vezes eu vejo isto. Quem sou eu? Quem é você? Sabe, se nós fizéssemos essa pergunta poderosa para muita gente não saberia responder. Quem é você? Para que você está aqui? Qual é a tua função? O que você faz dentro do corpo? Para que você existe? Será que você é um acaso? Um acaso de uma tempestade? Um acaso de um vento? Não. Você é um plano de Deus. Um projeto que Deus tem. Quando você pode olhar para você e dizer assim, eu sou um projeto de Deus. E Deus pode fazer muitas e muitas coisas pelas minhas mãos. Nesse texto, neste livro de Números, no capítulo 7, a partir do verso 7, vamos começar a partir do verso 4. Disse o Senhor a Moisés, verso 4. Leia comigo em voz alta. Disse quem? O Senhor. A quem? A Moisés. Então quem disse?
Deus disse. Amém? Deus disse. Agora, olha que coisa poderosa. Deus disse para quem? Para todo mundo? Sim. Mas através de... Deus continua fazendo isso. Porque tem muita gente que diz assim, não preciso ouvir nada, apóstolo. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, eu leio, eu sei. Não, você está errado. Senão Deus não precisava pôr igreja, não precisava pôr os 5 ministérios para edificar a igreja, não precisava fazer nada disso. Amém? Precisamos ser pastoreados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por aqueles que me pastoreiam também. Então nós precisamos disso, porque Deus fala nem sempre fala alguma coisa direto para nós. Mas Ele diz através. E nós precisamos entender isso. E aqui diz assim, Ele fala a Moisés. Recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação. E os dará aos levitas, a cada um, segundo o seu serviço. Cada um, irmãos, cada um dentro do corpo tem a sua função. Amém? Até aqueles que enchem. É a função dele. Encher. Ele não faz nada, ele só enche. Só perturba. Só atrapalha. Por quê? Porque a própria Bíblia disse que o joio e o trigo vão estar no mesmo lugar. Então tem lugar para tudo, até para enchimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz mais. Moisés recebeu o quê? Os carros e os bois e o deu aos levitas. Agora veja, no verso 7 ele diz assim: 2 carros, 4 bois, ele deu aos filhos de Gerson, segundo o serviço dele. Bom, o teu serviço precisa de 2 carros e 4 bois. É o que você vai receber. Para poder, isso, irmãos, só para poder transportar as coisas da igreja. Agora, você veja um filho nascendo agora. Cada um tem sua função. Deus vai usar a cada um de nós para abençoá-lo. Fora aqueles que virão pelo trabalho da própria igreja. Amém? Agora, no verso seguinte, ele diz assim: e 4 carros, 8 bois, Deus aos filhos de quem? Merari, segundo o seu serviço, sobre a ordens, esses já estão sobre a ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Você está vendo cada coisa, cada parte, como as coisas de Deus são organizadas. Cada um tem a sua função, o seu jeito de ser, o seu chamado, o seu talento e o seu dom. E ele continua dizendo o seguinte, no verso 9 diz: mas aos filhos de Coate, tem até uma vírgula aqui na minha Bíblia, não deu nenhum. Aos outros deu carro, deu bois, mas a esse grupo não deu nada. Qual era o serviço deles? Levar o santuário. E como se leva o santuário? No ombro.
Ouça-me, igreja. Jesus disse assim: eu e o Pai vamos construir dentro de você um santuário que será a nossa habitação. Você não carrega a Deus por coisas exteriores, irmãos. Tem muita gente que acha porque vai... não, porque tem isso, tem aquilo, você tem esse, tem essa propriedade, tem aquilo, tá? Porque Deus... Não, Senhor. Tem muita gente que não tem nada disso, mas é um tremendo e uma tremenda adoradora de Deus. Não é isso que te faz um adorador. Não é isso que te faz ser tremendamente abençoado. Isso são as demais coisas. As demais coisas são colocadas na tua vida, cada um com o seu dom, o seu talento e sua habilidade de administrar as coisas. Mas o verdadeiro adorador, ele carrega a Deus. É aqui dentro. Aonde ele vai, ele é um representante do céu. Ele é um embaixador direto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há adoradores. Quando o Senhor estava conversando comigo na quarta-feira passada, ele estava dizendo: Reinaldo, eu quero ver quem são os adoradores que não vão ter medo de colocar zeros nos cheques que vão fazer. Falei: Deus, mas eu já fui treinado para isso, eu faço isso. Não, eu quero ver quem são esses homens e mulheres que não têm medo de pôr zeros nos seus cheques. Eu disse: Deus, isso é forte? Ele falou: é forte, porque eu quero grandes coisas e eu tenho grandes coisas para muita gente ali da luz do Senhor. Eu quero ver quantos estão dispostos a realmente a pagar o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro no começo da luz, irmãos, quando tudo foi investido nela. E eu tinha que vir de São Bernardo para cá. Eu atravessava aquela favela naval ali, que tem em São Bernardo, acho que é naval, alguma coisa naval, para poder ir para o ponto. Tranquilo, sossegado, na boa, louvando a Deus. Pegava 2, 3 condições para poder chegar na igreja. Porque eu sabia o que Deus ia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes debaixo de sol, de chuva, não importa. Nunca faltava. Eu vinha, louvando a Deus. Morava num lugar que enchia de água. Porque às vezes tem gente que olha para mim e diz: o senhor nunca teve essa experiência? Não, tive sim, meu querido. Morei num lugar que enchia de água, 1 metro, quase 2 metros de água. Quantas madrugadas nós tivemos que sair correndo, todo mundo de pijama, para tirar carros dali. Porque as águas vinham chegando e um batia na porta do outro, saía todo mundo gritando, dizendo: olha a enchente. E eu louvava a Deus por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes acontecem algumas coisas, nós já chateamos, queremos virar as costas para Deus, queremos largar as coisas. Às vezes alguma coisa do teu sonho não está dando certo e você já quer abandonar. Porque se ele é uma promessa, eu não estou falando daqueles sonhos que é particular teu, que envolve só pessoas. Isso é outra coisa. Mas tem coisas que envolvem promessas de Deus. E nós largamos, abandonamos, ficamos com medo. E começamos a questionar.
E eu fui pesquisar algumas coisas, saber por que esses filhos tinham recebido esta carga. A família de Gerson transportava coisas mais leves do tabernáculo, como diz no verso 7. Então só 2 carros, 4 bois davam. Coisas materiais para a igreja. O tabernáculo era a igreja. Os outros estavam levando coisas mais pesadas, então precisavam de mais coisas. Mas os adoradores tinham que levar no ombro. Isso lembra o momento quando a arca estava com um estranho, não estava na cidade de Deus, e o rei Davi tem uma ideia, e ele chama seus príncipes, chama os seus liderados, chama todo o grupo dele, e diz, olha, nós temos que buscar esta arca. Essa arca pertence ao povo de Deus. Ela é um sinal de Deus na nossa vida. E aí ele tem uma ideia. Coloca carros novos, bois novos, tudo certinho. Não teve um voto contra. Significa que ninguém então conhecia a palavra. Quando pegam a arca, um raio atravessa um dos jovens ali. Imediatamente Davi se afasta. Fica com medo. E aí ele vai para Deus e diz, Deus, mas por que nos aconteceu isso? E Deus diz, você teve a ideia ótima, só que o modo de fazer estava errado. E Deus diz para ele, a minha presença não é levada por carroças, bois, carros chiques, seja lá o que for. Não é patrimônio que carrega Deus. É a adoração. É o mover da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu vejo pessoas, não importa se estão sendo enganadas ou não, Deus está vendo o coração, em fazendo campanhas complicadas, que nem Deus pediu, mas não vamos questionar isso. Cada um tem seu jeito. Mas o que Deus está vendo é o coração daquela pessoa. Muitas vezes saindo pelas ruas, pegando latinha para poder vender, arrecadar para poder ir e cumprir seu voto. Sabe, um corpo, uma igreja é um corpo. E quando você nasce com o seu corpo tem um projeto com você. Ele tem uma aliança com você de mantê-lo vivo. Existem organismos dentro do nosso corpo que trabalham para mantê-lo vivo, para manter saúde em você. Seus ossos são fabricados constantemente. Tudo que está dentro do seu corpo, ele é todo o tempo restaurado e é novo. Tudo se transforma. Se alguma coisa dentro do teu corpo entra em desajuste, se algum dos teus órgãos não quer mais funcionar, parou de funcionar, compromete todo o teu corpo. Sabe, irmãos, igreja é corpo. Quando você está dentro de uma igreja e você faz parte daquele corpo, aquele corpo não pediu se você quer colaborar. Aquele corpo diz, você tem que colaborar. Porque senão todo o corpo se compromete.
Isto é o reino de Deus. Esse é todo o reino de Deus nessa nação. Não é problema de uma coisa ou outra coisa. Não, é um problema da denominação. Não. Denominação nada mais é que nome de órgãos. Um é rim, outro é estômago, outro é coração, outro é o baço. Mas se um deles não trabalhar como corpo, então todo aquele corpo vai ser morto, vai ter problemas. Amém? Sabe, nós precisamos entender quem somos nós nesta terra. Nós somos abençoadores desta terra. Que coisa poderosa. Você anda por essas ruas, você não vai abençoar porque a pessoa é cristã ou porque congrega. Não, porque precisa. Porque precisa. Jesus saía pelas ruas e ia curando, e ensinando, e ia passando. A igreja é isso nessa terra. Nós temos que entender esse chamado. Eu e você estamos aqui para ser bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é interessante que nós observamos aqui que as famílias, todas essas famílias tinham que fazer um trabalho. Uns mais leves, outros mais pesados, mas todos tinham que fazer alguma coisa. Ninguém ficava sem fazer nada. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Deus está buscando crentes assim. Crentes e homens e mulheres de oração. Quando nós vamos para Efésios no capítulo 6, no verso 18. Sabe, o diabo gosta de crente religioso. Aquele que vai à igreja e diz assim: eu já fui, já cumpri minha missão. Você já foi à igreja hoje? Fui de manhã, já cumpri minha missão. Meu irmão, na verdade, o dia do Senhor era para estar o dia inteiro dele. Mas por que você foi de manhã? Você costuma sempre à noite? Não é que o meu time joga à noite. Não, eu tenho um churrasco de manhã, então eu vou à noite. Será que é essa igreja que Deus pode contar com ela nesses próximos tempos que serão difíceis? Efésios no capítulo 6, no verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em quanto tempo? Todo o tempo. Aonde? No Espírito. Para quê? Para ficar vigiando. Vigiando com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. Inclusive a gente mesmo. Se você bobear, a gente mesmo é enganado. Amém? O inimigo é sutil. Ele entra sutilmente com alguma coisa. E ele vai abordando. No começo, se você lembrar, quando você conheceu a Jesus, quando você se entregou para Jesus, como foi aquele momento? Tremendo, não foi? Você tinha vontade de sair gritando, você tinha vontade de pegar todas as pessoas da rua e dizer: olha, eu preciso te falar um negócio. E o diabo não tinha como te segurar, porque naquele momento você está em pleno vapor de fé. A fé acabou de ser colocada em você para você aceitar Jesus. Mas ele espera. Ele é paciente.
Foi ele que inventou aquele termo que nós costumamos até usar, nada como um dia depois do outro. E ele espera, ele aguarda, ele não tem pressa. Ele só estuda o momento que ele pode pegar. Ele pega a tua ficha, ele tem minha ficha, ele tem tua ficha. E ele então aguarda, ele ronda. E muitas vezes ele ronda talvez a minha vida ou a tua vida e diz, bom, hoje essa temporada não dá para pegá-lo, ele está muito fervoroso. Deixe-me dar uma geral na geração dele. Então ele vai visitar outros parentes. Porque naquela hora que você aceitou Jesus, teu espírito foi recriado e não tem lugar mais para ele. Ele sai, ele tem que sair, ele é expulso. E aí, ele diz, mas eu não queria sair. Eu estava bem ali, eu estava confortável. Mas eu vou esperar. E ele vai visitar outros parentes de toda a tua geração. Ele ronda. Vai passear, vai ver se pode ficar em algum ou outro. Conversa com um, conversa com outro. E encontra, a Bíblia diz, 7, pior que eles, que também foram expulsos. E aí eles formam toda uma turma. E diz assim, o negócio é o seguinte, vocês querem vir comigo? A última casa que eu fui expulso, talvez a gente consiga entrar lá, se vocês me ajudarem. E eles vêm. Se a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, ele usa os mesmos métodos que o ladrão. Eu não estou falando daquele ladrão por acaso que chega em você de repente e te assalta, você foi o cara da vez. Não, aquele que está te observando, te estudando, sabendo seu nome, sabendo que você tem família, sabendo onde você mora, sabe seu número de celular, sabe quando você se levanta, a hora que você sai e a hora que você chega. Esse é perigoso. Porque ele está te observando. Ele está esperando uma oportunidade. Quando que você baixar a guarda, ele ataca. E a Bíblia diz, você tem que estar o tempo todo vigilante e orando com toda perseverança e súplica pela tua vida e a vida dos outros. Então ele fica estudando. Na primeira oportunidade que ele tem, ele ataca com aqueles outros 7. E a Bíblia diz, a vida daquela pessoa fica pior. Se a vida daquela pessoa fica pior, ouça minha igreja, você acha que o demônio só entra em gente que estranha? Não, ele entra em crente também. Para fazer a vida da casa um inferno, para fazer a vida da tua esposa um inferno, para fazer um monte de coisa virar um inferno. Não, mas eu não sou espírita. Não, você acha que ele entra só nisso? Não, ele trabalha nas emoções. Quantos casais, muitas vezes, ele está trabalhando nas emoções? Se você me permitir, se eu entregar toda a palavra que eu tenho hoje para você, você vai ver. Deus está procurando homens e mulheres de oração, que orem o tempo todo, que determine o tempo todo. O que é orar? Chamar coisas que não são para serem. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar com a autoridade do nome de Jesus que Ele te deu. Deus está procurando isso. Deus está buscando homens e mulheres para serem separados para Ele, irmãos. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. As coisas estão vindo. Fiquei meio perplexo de... muita coisa eu sei, mas muitas coisas eu não sei.
ao chegar um colega, um pastor, e disse: olha, eu estou sendo discipulado pelo senhor, eu queria semear no ministério. Vocês estão investindo na minha vida, eu tenho sido abençoado e mudou muitas coisas. E eu quero semear. Ele disse: está bem, vá ao altar e semeie. Ele disse: não, quero semear. Cadê a maquininha? Eu falei: a maquininha? Que maquininha, irmão? A maquininha. Maquininha? Eu falei: me explica isso para mim, traduz isso para mim. Desculpa a minha ignorância, não entendi. Maquininha? Eu falei: eu conheço o envelope, agora maquininha? Não, apóstolo, isso é a coisa mais que está se usando. Eu falei: o quê? Aí enfia o cartão de crédito lá e faz uma oferta. Eu falei: você está brincando? Não, mas o senhor não está por dentro disso? Eu falei: não. Ah, então o senhor está atrasado. Eu falei: estou mesmo. O meu Windows é daquele que já desatualizou. Eu falei: cara, os caras estão dando oferta com cartão de crédito. Sim. Falei: Jesus, me leva, porque aqui acho que não tem mais lugar para mim. É o fim do mundo. Não é prático. É prático? Claro que é prático. Quer coisa mais prática? Você não precisa nem vir à igreja? Pega o vídeo e assiste em casa. Não é prático? É prático. Você não precisa nem sair de casa, não corre perigo. Mas cadê o sacrifício de louvor? Que a Bíblia diz que Deus se agrada disso. Deus não está buscando pessoas práticas. Deus está procurando homens e mulheres que não vão se curvar para Mamon. O mundo pode te dar o modernismo que for, você pode usar para o mundo. Mas Deus foi bem claro: dê a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu disse: querido, aqui não tem isso não. O dia que eu for arrebatado, não sei, aí vão dividir os despojos, mas enquanto eu estiver aqui, não. Isso eu não quero não. Aqui não. Pode ter até na filial, mas aqui não. Ainda sou do tempo antigo. Bendito é o nome do Senhor. Traz no altar com toda a tua família. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Deus está procurando homens que se separem para Ele. Sabe, não perca a tua santidade, meu irmão. Quando tu fala em santidade, não é aquela coisa que está pondo lá no pedestal, ou porque você não erra. Não erra sim, eu erro também, eu peco também. Mas nós temos que entender que o que é separado para Deus, é separado para Deus. E você tem que ter um dia separado para Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você tem 6 dias para fazer tudo o que você quer. Um dia é dele. É justo nesse dia que a gente faz tudo. Um dia é dele. Separado para Deus. Saber separar o santo do profano. Deus está procurando isso. O que diz em 1 Samuel 9, no verso 2? 1 Samuel 9, 2. Tinha este um filho chamado Saul, jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro, homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía em altura em todo o povo. É só estudar e ver o que aconteceu com esse homem. Se destacava na multidão, saía na multidão. Mas e aí? O que aconteceu com ele?
Sansão era um homem que se destacava na multidão, mas por causa da soberba dos olhos, e foi o que ele perdeu, ele ficou cego. Morreu no meio das colunas do templo de Baal. Deus está buscando crentes de amor. A palavra de Deus diz assim: o verdadeiro amor afasta o medo. Sabe, às vezes nós temos medo disso, medo de escuridão, medo exagerado, medo de uma coisa, medo de outras coisas. Se tem esses medos, então vamos ser curados. Amém? É para isso que toda quinta-feira tem um grupo aqui para trabalhar, para tirar esses medos. Porque esses medos acabam atrapalhando, acabam amarrando você. Medo disso, medo de árvore. Eu estava vendo os medos, falei, meu Deus, tem gente que tem medo até de ser careca. Chama-se falacrofobia. Esse nome parecia que dá medo de falar, mas é medo de ser careca. Você tem isso? Não? Tem gente que tem medo da religião, que é a teofobia. Não, eu religioso, não. Outros têm medo dos próprios filhos. Também tem um nome para se dar isso aí. Eu estava vendo e falei, meu Deus, quanta coisa. Tem outros que têm medo de objeto de floresta ou de madeira. Não sei, talvez apanhou muito, não sei o que aconteceu aí, ou caiu da árvore. Meu irmão, nós precisamos curar isso aí. Amém? Eu estava procurando aqui nos medos. Talvez você conheça, pode até me ajudar, porque eu gosto de acrescentar isso a coisa. Eu não encontrei medo, por exemplo, de marido. Não encontrei. Medo de esposa. Deve ser mamãefobia, alguma coisa assim, ou ginecologia, não sei, alguma coisa assim. Deus quer te curar, meu irmão. Amém? Deus quer te curar. Eu tinha medo de altura. Por exemplo, uma altura como essa aqui, eu não podia. Se eu chegasse aqui, eu ia chegar assim, ó. Medo de altura. Por quê? Porque trazia isso desde a infância. Passei muitos meses no hospital sem minha mãe. Então eu tinha medo. Amém? Uma noite caí do berço. Aquele negócio de berço antigo ainda, tinha aquelas grades. E eu queria ir para a cama da minha mãe, mas tinha que esperar a autorização do pai. E eu falava baixinho, mãe, posso ir aí? Meu pai lá do outro lado, dizendo, não. Mas eu não sei, e aí eu cochilava, dormia, eu não sei o que acontecia. Eu era pequenininho ainda, não me lembro só de alguns flashes. Mas tem flash que você não esquece, não. E esse eu não esqueci, porque eu trago a marca dele. E aí, acho que ela falou alguma coisa no ouvido, fala, né? Deixa ele vir e tal, está com medo, ele... Eu tinha medo, pô, tinha medo do escuro. Minha avó ficava falando da mão peluda toda hora, pô. Já me mandaram até uma foto aí desse, como é que chama, de celular, né? Da mão peluda. Se você quiser, eu te mando para você depois, você vai ver. Pô, quando você vê aquele negócio, você fica com medo. E aí eu ia acender a luz está para dentro da sala. Ela dizia, cuidado, menina, mão peluda. Eu não ia acender, eu falava, pai, não dá para acender a luz, porque você tinha que enfiar a mão peluda te pega. Ou dizia, olha, fulano de tal vai vir, vai pegar seu pé. E aí eu dormi encolhido. Irmão, tem gente que dorme encolhido. Chega de manhã para pôr tudo isso no lugar. Como é que faz? Para esticar tudo. Você levanta, que levanta arcado. Fala, ai Deus, que noite. Ô Senhor. Porque aí tem que esticar tudo. Dorme encolhido, tem medo. Tem outros que cobrem tanto a cabeça, fica só o nariz para fora.
E o corpo se adapta, porque aí, como o corpo precisa respirar, fica um narigão, né? Porque ele precisa respirar. E ele se cobre, ele tem medo. Não é assim? Quantos que não precisam de uma luzinha? Que não dorme no escuro de jeito nenhum. Por quê? Porque a mão peluda vem lá. Precisa ter uma luzinha. Aí dá desculpa, não é para enxergar. Quem enxergar nada, meu irmão? No escuro a gente enxerga. É só você ficar um pouco no escuro que você enxerga. Sim ou não? Pois a própria Bíblia chama a luz escura de luz. Então são traumas que tem que ser curado, meu irmão. Eu precisava ser curado disso. Tinha medo de tudo quanto era altura. Aí numa reunião que está lá, o ministro de Deus está orando pelas pessoas. Tinha muita gente, 2.000 e tantas pessoas lá, não tinha nem lugar para mim sentar, eu estava em pé lá num canto. E ele diz, eu quero orar por você. Quando ele fez você, irmãos, não o nariz, mas parecia o dedo do Pinóquio. Aquilo esticou tanto que veio até em mim, assim, falou assim, ó, você. Eu estava bem no fundo. Falei, ele acho que está falando comigo. Sabe aquele você de Deus? Eis que te fala é com você mesmo. E aí eu fui à frente lá para orar. Aquela multidão de gente indo, eu ainda no meio assim, irmãos, parecia que todo mundo ia pegar o metrô. Quando um caía, caía todo mundo, estava colado um no outro. Um caía no poder, o poder era para todos. Porque está todo mundo colado um no outro. E eu ali, eu falei, não, eu não vou cair aqui não, porque se eu cair aqui, esse povo vai cair em cima de mim e não vai dar certo. E Deus disse assim, filho, eu escutei aquela voz, pois não, você já está no chão. Eu nem percebi, irmãos. Ele levantou a mão e falou, receba. Plaf! Eu fico ali, aquele povo, tem alguns em cima de mim. Falei, oh, Deus, agora eu vou ver um anjo. Que anjo, ok? Acho que o que estava em cima de mim era da Assembleia, porque ele tremia. Aleluia! Aleluia! Eu falei, ai, vai devagar, irmão. Porque às vezes você sai para orar com outros irmãos e cada um tem um estilo, né? Tem o estilo do homem mola, você começa a orar, seu braço. Falou, o que houve, irmão? Não, é o Espírito Santo. Não, senhor, meu irmão, isso aí é manifestação tua. O Espírito Santo fica pulando, fica fazendo boi, nada disso. Isso é uma manifestação tua, que você quer fazer, então faz. Você quer ser o boi, vai ser o boi. Você quer pular, vai pular. Alegre-se na presença do Senhor, deve se manifestar mesmo, amém? Mas vem falar que não é o Espírito Santo, tem nada a ver não, é que ele encheu você e você quer extravasar, amém? Você pode pegar o camarada mais duro dessa congregação aqui, eu não vou falar o nome dele, ou ela, tem aqui também, que fica assim, aleluia, ou glória. Louvado seja o Senhor. Alguém chegar baixinho para ele e falar, irmão, dá licença, não quero te atrapalhar, mas você acabou de receber um cheque de $1 milhão. Você vai ver esse camarada. Ele vai dar glória, para isso ele dá. Agora para o resto, aleluia. Louvado seja. Que Deus o tenha. Eu quero ver ele entrando no céu, com aqueles portais abertos, os anjos cantando, tocando aquelas, não é corneta, é clarim, então é aquela coisa comprida e fina. Né? Tá, 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 e ele entrando. Desconfiado. Até no céu ele vai estar desconfiado. Né?
Mas se falar que ele ganhou uma grana aqui embaixo, meu irmão, no meio do culto, esse homem dá um pulo, sai pulando, glorificando, sai correndo e dá a volta aqui, passa na frente e fala: meu, o que houve? Deus é Deus. Agora Deus é Deus. Amém? Não, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, o medo, eu sei que o medo é algo que todo mundo experimenta. Não tem como não experimentar. Mas tem o medo bom e o medo ruim. Amém? Cada vez antes de pregar, eu fico ansioso mesmo. Dá aquele frio na barriga, uns chamam de borboleta. Cada um dá um nome, né? Como é que você chama, Pedro? Borboleta, eu não falei? Dá aquele... Esse é o medo bom, porque esse medo te leva a ter temor a Deus. Porque você sabe que você precisa do Espírito Santo. Você tem que ter temor, meu irmão. Você acha que é fácil? Sobe aqui e prega. É fácil? É fácil, Pedro? Quer falar sobre isso? Vem cá. Não, aqui embaixo, não precisa subir. Não. Vê se é fácil. Vou explicar, eu estou puxando a perna, não é para imitar ele, não, eu estou com dor no joelho mesmo. Do lado direito, né? Mas não tem muito o que falar. Aí nesse púlpito tem ferramentas que quando eu subi aqui eu pude sentir essa unção. E até brinquei com o povo, mas realmente a gente começa a ver coisas diferentes, abre um entendimento e uma visão, onde a gente acaba a borboleta sossegando. O meu também é na direita, é a unção, viu? Por isso que nós andamos dois assim, né? Amém, irmãos? Sabe, esse medo é bom, porque esse medo te leva a ter temor a Deus. Eu vou à igreja, eu não sei o que Deus quer fazer comigo hoje. Talvez Ele queira me usar, talvez Ele queira usar alguém, alguma coisa. Talvez Ele queira usar você para fazer alguma coisa, ou orar por alguém. Esse medo é bom, mas tem um medo que é ruim, que é o que trava você. Sabe, ainda em Números, eu gosto muito de ler esse texto. Nós podemos ver aqui que, pouco mais adiante, Moisés conduziu o povo, né, quando chegar no capítulo 13, né, fala da terra prometida, ali eles levam as pessoas para ver, mas quando chega aqui no capítulo 13 de Números, ali no verso 25, diz: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam, vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. E deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram assim: nós fomos à terra que o Senhor nos enviou, e verdadeiramente mana leite e mel, e nós trouxemos, aqui está o fruto dela, para ver que é verdade isso. Mas, porém, o povo que ali mora é uma terra poderosa. Quer dizer, já saiu do olhar da promessa de Deus. Teu projeto é bom, mas você já saiu da promessa de Deus. Já começou a observar os empecilhos. E aí a palavra continua dizendo: o povo que ali habita é uma terra muito poderosa. As cidades são muito grandes.
e muito fortificadas. E o problema ali, Moisés, é que tem muito gigante. A gente praticamente se sente um gafanhoto perto deles. Os amalequitas habitam nessa terra. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: não, nós podemos subir, nós podemos possuir a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Esqueceram que tinha um Deus. Quantas vezes você, diante do teu problema, esquece que você tem um Deus todo-poderoso e que pode mudar tudo? Pode mudar tudo. Sabe, esse é o medo ruim. Eles haviam chegado à terra prometida, passaram pelo deserto, viram o que Deus fez, viu as maravilhas, viu como mão forte tirou eles do Egito, viu todas as coisas. Na hora de possuir a terra, irmão, Satanás sabe a hora que ele ataca. Ele fica rondando, ele fica esperando com outros 7 piores para poder atacar. Que armadilha eu vou fazer? Não ignoreis as astutas ciladas do diabo. Que cilada eu vou montar? Eu vou fazer esse povo observar as fortificações. Eu vou fazer esse povo olhar os gigantes. Quais são os gigantes que têm que ser derrotados, meu irmão, na tua vida? Quais são as fortificações que têm que cair? Esse medo não funciona, irmãos. Jesus sempre falava assim: não tenha medo, tenha bom ânimo. Quero te mostrar algumas coisas aqui. Por favor, livro de Números, no capítulo 14. Quando nós pegamos esse medo, eles começam a olhar para trás. O medo começa a te fazer olhar para trás. A Bíblia diz aqui, nesse capítulo, no verso 2, diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Irmãos, preferiam isso. Queridos, presta atenção. O que muitas vezes está acontecendo dentro da tua própria casa. Como você está educando teus filhos? Há crianças que hoje usam termos: eu daria tudo para ter um tablet, para ter um iPod, para ter um não sei o que pode, não sei o que do bode. Você pode ver que é tudo do bode, irmãos. Eu daria tudo. Como tudo? Outros dizem: não, eu morreria pelo José Antônio. Depois o José Antônio te dá um pé no traseiro e vai embora. O que vocês estão deixando? O que vocês estão ensinando? O que seus filhos estão vendo na TV, na internet? Meu Deus. Medo.
Ah, se nós tivéssemos morrido lá, teríamos sido melhor. E por que nos traz o Senhor para essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Quantas vezes eu converso com homens de Deus que aceitaram Jesus, tem Jesus como Senhor, Salvador, pessoal da tua vida. Se você morrer, você vai para o céu. E diz, eu tinha uma vida muito boa, eu tinha uma empresa muito boa, eu tinha um emprego muito bom. Você está virando para o Egito? Está olhando para trás. O medo começa a te fazer olhar para trás. Não vê o que Deus está fazendo agora. Muitas vezes tem pais que não estão vendo o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. E muitas vezes quando tem dois, três filhos, o que aquele que dá mais trabalho, é mais doentinho, é o que mais toma a atenção. Está errado. Se você tem 2, 3 filhos, você tem que olhar igual. Não, mas aquele precisa mais de mim. Precisa nada. Ele precisa de Deus. Ele precisa de Jesus. E você tem uma vida para viver. E muitas vezes esquecem. Quantas mães esquecem, olham tanto para os seus filhos, que esquecem que tem um marido. E um dia esse marido vai olhar para alguém. Porque se dedica tanto a algumas coisas e esquecem as outras. Satanás sabe como desviar a nossa atenção. E ninguém está isento disso, nem eu. Louvado seja o nome do Senhor. Tira o teu olhar. Tira a tua visão daquilo que Deus tem para você. O medo te faz olhar para trás. Te faz regredir. Te faz parar. Te paralisa. Mas a palavra diz que quando nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, a coisa muda. O medo não deixa você entrar na terra prometida. Não deixa você pegar bênçãos. Tivesse medo de fazer as coisas, não vamos fazer isso não. Deus, eu já fiz. Não, vou fazer. Pôs de novo no coração, vamos fazer. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Vamos criar o espaço mulher, vamos criar o espaço mulher. Vamos criar o espaço homem, vamos criar o espaço homem. Vamos trabalhar nas coisas do jovem, vamos trabalhar. Vamos treinar jovens e crianças na libertação, vamos. Hoje tinha um pequenininho no culto da manhã que tudo que eu falava ele repetia. É assim que se aprende. A mãe falava, não, deixa, ele está aprendendo, ele está ouvindo. Ele está sendo treinado. Sabe o medo? Ai, que medo. Por que medo? O medo faz a gente voltar atrás. Não faz você ir para frente. Deus tem coisas lá tremendas na frente para você. Sabe, irmãos, eu gosto muito de fazer isso. Quero, se você me permitir, vamos fazer também. Quero que você faça comigo. Pega a sua Bíblia. Levanta na frente dos teus olhos e olhe para ela. Foi isso que Moisés fez para dividir o mar. Você pensa que ele não tinha também receio daquele mar se dividindo? Tinha. Mas quando ele levantou o cajado, ele falou, eu vi esse cajado, ele virou uma cobra, eu mesmo corri do meu cajado. Eu sei o que Deus pode fazer. Então, quando você olhar para o problema, não olhe para o problema, olhe para a promessa que pode mudar o problema. É isso em que se caminha. Olhando para a promessa. Eu olho para a promessa.
Há uma promessa. Diz que tudo que você se propuser a fazer de coração, você vai conquistar. Entra em algum lugar, começa a ter, estou com medo disso, medo daquilo. Não. Eu estou aqui com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ouviram falar do filho de Saul? Não? Nada? Não, Saul, lá atrás falou, nem sabia que ele tinha filho. Não, é o filho de... Irmãos, toda quarta-feira é estudo bíblico. Amém? Deus poderoso. Você ouviu pelo menos falar que uma vez ele foi para uma batalha, que o pai dele não sabia, ele disse. Ele pegou ele e o moço dele e disse assim, só nós dois vamos entrar no meio desse exército. Já leram sobre isso? Hã? Jonathan. Mas já leram a história ou não? Senão não vou nem contar. Você vai ler, vai achar na Bíblia, pega lá a chave bíblica, amém? Um dia o irmão chegou para mim e disse assim, apóstolo, já tem uma chave bíblica. Eu falei, glória a Deus. Ele mostrou uma chave, estava escrito assim, chave bíblica. Ele entrou numa campanha chamada chave bíblica. Eu falei, eu estou bem servido, está bem servida a coisa. Esse jovem estava numa batalha e ele disse para o moço, vamos só nós dois. Se o exército, nós vamos nos identificar, se o exército nos chamar, é porque Deus vai dar a vitória para nós. Se eles disserem, vocês estão barrados aí, então nós não vamos ter a vitória, a gente volta. A Bíblia diz que o moço disse, o que o senhor fizer, está feito. O que ele fez? Foram até lá, os dois. Saul não sabia disso. Estava em outra cidade, outra região. Chegam ali, na frente dos filisteus. E se apresentaram. Aí os filisteus disseram, venha, já chegue aqui, venha para cá. Ele vira para o moço e diz, a vitória é nossa. 2 caras, irmãos. 2 caras. Que estratégia ele usou? Ele pede para o moço subir nas costas dele. O que nós chamamos de cavalinho. Ok? Ele com uma espada, o moço com a outra. Ele falou, eu vou passar por eles. Quando eu passar por eles, você mata. Vale na Bíblia quanto eles matou? Só os 2. Que fé. Que poder. E às vezes a gente ainda está perguntando, quem sou eu? O que será da minha vida? Porque se você pergunta para vai ao pastor Pedro, o que será da minha vida? Aí vai para o Ângelo sem asa, o que será da minha vida? O Max que está na doutrina porque já usa barba, o que será da minha vida? Vem aqui para o irmão, o que será da minha vida? Quantos serás ele falou? Então o que ele fez? Que será? Não tem um canto que diz isso?
uma música. Que será? Pelo amor de Deus, meu irmão. E o diabão esperando ele com 7 peões. Aqueles 7 que estão loucos para pegar. Fala, vamos pegar agora. Calma, ainda não. Ele não baixou a guarda, ainda não. Ele está ouvindo aquele barbudo falar, ainda não. Para poder atacar. E aí vem lá o espírito de tristeza, de angústia, né? Depressão e não sei mais o quê. Você pensa que esses safados também não me rodeiam? Eu estava perguntando de coração para Deus assim, por que a Julie dormia orando, ou não sei se está orando, o que ela está fazendo, mas dorme com a mãozinha assim. Olha lá. Está vendo? Você vê, o pessoal não dá moleza para mim. Aqui ela está com o cara dizendo assim, o que você quer que eu ore? E ela dorme assim, ela fica assim o tempo todo. Eu acho que ela está sempre orando por mim, falando, dá força para ele, Senhor, dá força para ele. Porque senão eu vou de embrulho também, dá força. Amém? Você pensa que eles não me rondam também? Espírito de tristeza. Coitado de mim. Oh, Deus. Se manca, se liga. Há uma terra prometida para você, meu irmão. Vai ficar marcando o tempo aí no deserto, essa secura, não tem nem banheiro, pô. Cheio de... Que negócio que tem um rabo que pica. Escorpião. Já pensou você lá, atrás da duna, porque não tem árvore. E vê o escorpião, se depara com aquela cena. Eu não estou descrevendo a cena, você vê que é tudo agora a tua mente que está trabalhando. Aquele escorpião, quando olhar aquele negócio ali, ele vai falar, não mereço isso, não mereço, mas eu vou dar uma. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, a terra prometida está te esperando, querido. Amém? Você vai ficar olhando o deserto, o problema, as apostas. Meu filho, minha filha. Irmãos, fica tranquilo. A Bíblia diz que nós vamos encontrar no céu um ancião de cabelos branquinhos. Foi nós que deixamos, irmã. É o Pai. Nós deixamos Deus com o cabelo branco. Ficou o Deus Todo-Poderoso, anciões de dias. Por quê? Porque tudo esse monte de filho e filha, cada problema, cada coisa. Ai, minha filha, o meu filho, a minha esposa, o meu marido. Deus poderoso. Amém? Oh, Deus. Sabe, irmãos, o medo te faz você viver limitado. Tua fé fica pequena. Você não tem fé para nada, para fazer as coisas, para andar, para poder fazer uma coisa. Coloca Filipenses no capítulo 4, no verso 19. Lá diz que Deus vai suprir o quê? Quantas necessidades? Todas. Desde que você cumpra a palavra e obedeça, meu irmão, tudo vai ser suprido. Enquanto você está louvando a Deus aqui, agora, nesse exato momento, os céus estão trabalhando coisas tremendas, guerras
poderosas estão sendo travadas das dimensões espirituais, coisas estão sendo desamarradas, coisas poderosas estão sendo feitas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus vai suprir. E eu estou terminando. Sabe, o medo, irmãos, ele causa... Ele é terrível. Quando nós vamos para Números 14, ainda, no verso 5, diz: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação, o filho de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual vamos passar a espiar, é terra muitíssimo boa. Ou seja, o medo causa divisão. O medo causa divisão. Outra coisa que eu vejo aqui, o medo causa desconfiança. Quiseram até apedrejar Josué e Calebe para que eles se calassem. Causa desconfiança. Será? Será que é? Será que vamos? Não, nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, enquanto você está fazendo a obra, ela não aparece. Amém? Enquanto você está fazendo a obra, ela não aparece. Você vai num prédio que está sendo construído, você vê um monte de entulho, de coisas que você fala: meu Deus, o que é isso aí? O que vai sair daí? Mas depois de pronta, quantas vezes, irmãos, muita gente falou isso para mim. Havia uma parede aqui, ó, entre essas colunas. Esse lado aqui é o lado do púlpito. E Deus falava para mim: o púlpito vai ficar do outro lado. Eu podia fazer o púlpito ali. Essa parte era nossa, mas não nos davam. E de madrugada nós vimos para orar, como Deus manda orar de madrugada, para pôr a mão na parede dizendo: caia, caia por terra, caia por terra. E muita gente às vezes disse: olha, eu não venho mais não, porque esse negócio não funciona, a gente já está orando há muito tempo e não cai. Eu falei: eu vou orar até que caia. Vou chamar a existência até que eu veja. Hoje você vê tudo pronto, mas não sabe quanto custou, quantas noites, quantas madrugadas viemos aqui para ungir. Quantas madrugadas no primeiro sábado? Se você quer, venha participar, é aberto a todos. A partir das 6 horas da manhã nós estamos rodando todo o quarteirão aí, demarcando o território. Qual é o território que você está demarcando? Onde está a tua empresa, onde está teus negócios, onde está a tua casa? Quantas voltas você já deu no quarteirão demarcando que ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus? Amém? Mas quando aperta a coisa: ai Deus, o que houve? O que aconteceu? Aconteceu que você não fez o que o texto disse. Seja vigilante e ore todo o tempo. Você tem um chamado. O que você vai fazer com o teu chamado? Você tem um chamado, muitas vezes até sacerdotal. O que você vai fazer com ele? Amém? Para uns, Deus deu carros. Para outros, deu até mais carros. Para outro, ele disse: carregue no ombro. Para mim é tudo difícil, para os outros é fácil. Não, carregue no ombro. O que você vai fazer, meu irmão? Amém? Eu tenho que mexer com você mesmo, em nome de Jesus. O medo causa
ela separa as pessoas. E o medo tira a lealdade. Diga comigo assim: a vontade do meu Deus é ir aonde Ele quer. E aonde Ele quer, nunca vai me faltar a graça e a misericórdia dEle. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, o medo te faz, ele escurece e cega o plano de Deus. Quero terminar nesse verso 3 aqui. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? Irmãos, eles saíram ricos. Eles despojaram o Egito. Deus supriu todas as coisas que eles precisavam no deserto. O que Deus tem feito na tua vida, meu irmão, tem te abençoado tremendamente. E nós continuamos murmurando e reclamando. Para com isso. Sabe, o medo cega a pessoa. Não deixa você ver mais nada. Não está vendo como Deus tirou com mão forte vocês, o que Ele está fazendo, onde você estava e onde você está. Por isso que quando o homem de Deus, Gideão, veio com um exército enorme, a primeira leva que Deus falou, dispensa, quem foi? Os covardes. Vão embora. Porque se Deus está te chamando, meu irmão, e tem muita gente aqui, que nos próximos tempos vai ter que decidir sobre a tua vida, e você vai ter que largar muitas coisas, e você vai ter que ter coragem para isso, para servir a Deus. Se você é daqueles que pensam do que eu vou viver, não serve. Deus não vai chamar todos, não. Mas alguns eles escolhem. E quem Ele escolhe, não tem como fugir. Você pode tentar fazer o que for na tua vida, nada vai dar certo. Nada vai prosperar. Enquanto você não chegar aos pés dele e dizer: fala que teu servo ouve. Amém? Eu quero deixar essa mensagem com você nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer te levar realmente a não ter medo de nada. Porque com Deus saltamos muralhas. E entramos na terra prometida. E muitas vezes a terra prometida, eu não estou falando que é só chamado, não. Muitas vezes é um projeto. É um projeto que Deus está pondo na tua vida, mas que você está com medo de enfrentar. Por quê? Porque foi infeliz. Foi infeliz no coisa. Tem gente que foi infeliz no namoro, então não quer namorar mais. Tem gente que foi não sei o quê, não quer ir mais. Ué, você vai viver do Egito? Olha para frente. Amém? Olha para frente. Deus tem uma terra prometida. E quando Ele disse: eu vou te dar essa terra prometida, Ele estava dizendo: eu vou derrubar todos os problemas que aparecerem. Fica tranquilo. Eu disse que eu vou te dar. É que nós achamos: mas eu pensei que, né, Deus ia me dar e você não ia fazer nada. Não, você vai ter que fazer. Você vai ter que arregaçar a manga. Você vai ter que orar. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que fazer muitas coisas para poder conquistar. Amém? Mas quando conquistar, meu irmão, não perca. Eu vejo tanta gente lutar por conquista, por fazer tantas coisas. Quando conquista, vem um problema, larga pela metade. Abandona.
Acho que não é Deus. Para com esse medo. Vai em frente. Enfrenta. Levanta a cabeça. Continua de novo. Amém? Porque Deus tem uma terra prometida lá na frente, que mana leite e mel. Vamos estar em pé.